Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. E hoje nosso grupo vai apresentar o caso do capítulo 9, que é a avaliação de higiene industrial e a segurança do trabalho em uma indústria metalúrgica de Campina Grande. Os participantes do grupo são Isabelle Chiara, Mariana Leal, Micaela Lavínia e Vitória Emanuele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais conceitos. Bom, as indústrias estão procurando, às vezes, e exigindo cada vez mais o comprometimento e eficiência dos trabalhadores. Mas alguns desses trabalhadores ficam expostos às rotinas exaustivas, que muitas das vezes a empresa não dá o devido treinamento e às vezes não proporciona uma condição de trabalho adequada, colocando assim sobre eles uma carga horária muito grande, e com isso os trabalhadores ficam expostos a desenvolver sérios problemas de saúde e mental, e também acidentes no ambiente de trabalho, né? A ELAN de 2010 envolve as medidas de minimizar os acidentes de trabalhos como doenças, e também visa proteger a integridade dos trabalhadores, né? Já a higiene ocupacional visa não só o cuidado com a doença, né? Mas também proporcionar um ambiente de conforto e bem-estar para o trabalhador. E segundo a ABAL, Associação Brasileira do Alumínio, as indústrias metalúrgicas elevam as taxas de crescimento e de produtividade e o crescimento no mercado, mas isso não significa que as condições dos trabalhadores sejam seguras, mas sim inseguras e desumanas às vezes. E os trabalhadores ficam às vezes expostos aos perigos constantes e não sabem às vezes sobre eles às vezes não têm o conhecimento sobre o que eles estão fazendo e nem a forma correta de usar os EPIs. E por isso é importante que a empresa sempre venha ter uma avaliação, sabe? Que vão sempre avaliar a empresa para que eles vejam as desconformidades da empresa, que eles possam melhorar isso, entende? A gente tem também a PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes, que está na norma regulamentadora número 9, 1968, que preza pela saúde e a integridade física, sabe? Avaliando também um controle de ocorrência de riscos ambientais que existem e que possam aparecer no ambiente de trabalho, sabe? Então, eles querem evitar ao máximo ou tirar esses riscos para os trabalhadores. E também temos ainda duas normas regulamentadoras, como a número 15, que é sobre as atividades operacionais insalubres, que define as atividades que são sujeitas à insalubridade, e a número 17, que é sobre a ergonomia, que defende os fundamentos básicos que tornam rotina de trabalhos mais confortáveis e seguras, né, para o trabalhador. E também podemos ressaltar que temos um setor de anodiação, que nos fala sobre os níveis de ruídos muito próximos do limite de tolerância, que é previsto na norma. E com esse fator, se evidencia maior um índice de aspectos acústicos, sabe, no ambiente de trabalho. E se os trabalhadores às vezes ficarem muito expostos a esse tipo de problema, eles às vezes podem desenvolver com o tempo doenças ocupacionais, como lesões no aparelho auditivo. E não podemos esquecer também que o uso individual do equipamento, né, de proteção é importante para os trabalhadores, para que eles possam ter uma proteção, né, contra os riscos no trabalho. E no setor de anodiação é sempre obrigatório o uso de EPI, mas com a falta de equipamento no setor administrativo, isso às vezes fica bem difícil de acontecer. E assim a gente pode concluir que é preciso a gente evidenciar, né, o setor de anodiação conforme as medidas efetivas, e também temos que ver o setor de administrativo, que se refere à higiene e segurança, para que não venha a haver insalubridade para os trabalhadores. Bom, primeiramente, boa noite, boa tarde ou bom dia. É relativo à hora que você assiste, porque eu não sei a hora que você assiste a nossa videoaula. Eu sou Isabelle Chiara e vou continuar falando um pouquinho sobre os riscos dos dois setores. Em relação à temperatura, os índices dos setores admitiram desconforto térmico, evidenciando a necessidade de avaliações mais precisas. As condições lumínicas encontram-se abaixo do padrão especificado em norma.
para os dois setores avaliados, fato muito preocupante, principalmente em relação à manipulação de substâncias químicas por parte dos trabalhadores do setor de anoitização. Há um processo de conscientização dos colaboradores em relação à usabilidade e eficiência dos EPIs, que podem amenizar e evitar danos potenciais aos trabalhadores. Muitos dos trabalhadores já têm consciência da importância do uso de EPIs, mas muitas vezes por causa de desconforto, eles não usam os EPIs. Bom, eu vou falar um pouco sobre os resultados alcançados. No anexo 1 da NR15, se estabelece como limite de tolerância permitida para o trabalho de 8 horas. Os níveis de ruídos são de 85 dB, que se interferem no nível de ruídos em ambos setores avaliados, que se encontra de acordo com as especificações da norma. Também cabe ressaltar que o setor de anormização detém níveis de ruídos muito próximos ao limite de tolerância previsto na norma, que evidentemente é maior incidência de aspecto acústico neste ambiente do trabalho. No gráfico 1, ilustra um comparativo entre os níveis de ruídos que são obtidos por cada setor e analisados no limite específico pela norma NR15. A partir das análises de risco ambientais, pode-se concluir que a relação entre ambos setores da empresa tem indícios relativos a ruídos que estão adequados à rotina de trabalho e à norma. Apenas é preciso evidenciar os setores de anodizações que interferem em níveis próximos do limite de conforto, cabendo a medidas de controle mais efetivas. Em relação à temperatura, os indícios de setores admitiram desconforto térmico, evidenciando a necessidade de avaliação mais precisa. As condições lumínicas encontram-se abaixo dos padrões específicos em norma. Para os dois setores avaliados, o fato preocupante principalmente é em relação à manipulação de substâncias químicas por parte dos trabalhadores de setores de anodizações. Seria imprescindível um novo plano de iluminação baseado nas especificações da norma. No aspecto da temperatura, o setor administrativo mantém um controle de tal variável por meio de um uso de ar-condicionado, possibilitando que o ambiente detenha a temperatura ideal para o conforto térmico. Sendo assim, o ambiente tem uma média de 23 graus Celsius, segundo a norma NR17, como vocês podem ver aqui na tabela ao lado. Especificamente, submetem 17, 5 e 2. O índice de temperatura deve se encontrar entre 25 graus Celsius e 23 graus Celsius. Em relação ao setor de anormalização, a temperatura média foi de 25,2 graus Celsius, nível acima do determinado da norma devido às caracterizações de ambiente do trabalho e do tipo de atividade realizada.